pessoal, tudo bem? A aula de hoje é sobre avaliação de testes diagnósticos. Então, para entendermos a transmissão, o desenvolvimento de uma doença e também para fornecer um cuidado mais efetivo à saúde, é sempre necessário distinguirmos, numa população, as pessoas que estão doentes daquelas que não estão, certo? Essa é uma questão muito importante na nossa área. Por isso, eu vou chamar alguns amigos para explicarem para vocês como abordar a questão da qualidade dos testes diagnósticos. Tudo bem? Tudo bem, Tatiana. Eu vou dar uma mão para vocês. Vocês sabem quem eu sou? Eu sou o teste. E como se faz para testar um teste? Hein? Alguém sabe o que fazer para saber se eu sou válido, se eu sou confiável e, assim, adequado às suas necessidades? Vou chamar mais um amigo. Ei, Gordis! Hi, Test. Hi, professora Tatiana. Hi, folks. Para o estudo da validade e da confiabilidade de um teste, algumas variáveis devem ser levadas em consideração, dentre elas a sensibilidade e a especificidade, que dependem unicamente do teste, e do valor preditivo positivo e do valor preditivo negativo, que além do teste também dependem da população que será testada. Explico melhor. Os testes de instrumentos de diagnósticos são utilizados para medir a utilidade de novos métodos de diagnóstico. Nós testamos um novo método comparando com um método já existente, que assume que nos daria 100% da certeza sobre seu resultado. Este teste é chamado padrão ouro. Nesta figura do meu livro, nós temos a comparação entre o nosso teste e o diagnóstico da doença fornecido pela padrão ouro. As leituras positivas do teste podem ser verdadeiras ou falsas, assim como as leituras negativas. Falsos positivos e falsos negativos quer dizer que o teste errou. Ai, que burro, dá zero pra ele. Não dá zero para ele não, vou explicar por quê. Um exemplo fácil de entender. Variáveis contínuas, duas curvas normais. Uma de doentes em vermelha e outra de não doentes em preta. Agora, você vai precisar de um ponto de corte. Uma medida que dirá se seu teste é positivo ou negativo. Vamos supor, por exemplo, uma determinada concentração plasmática de vírus. Observe agora que alguns pacientes não doentes resultarão positivos, são os falsos positivos. Enquanto outros, apesar de terem a doença, serão dados como os negativos, são os falsos negativos. Agora olha o que acontece se eu pegar um ponto de corte onde tem menos partículas virais, ou seja, um ponto de corte menor. Neste caso, vou conseguir pegar todos os doentes e não vai haver falso negativo. Este tipo de teste é um teste altamente sensível, mas em compensação eu vou ter um número muito alto de falsos positivos. Olha o que acontece agora se eu aumentar meu ponto de corte. Eu vou ter um número muito grande de falsos negativos, mas em compensação não vou dar positivo em ninguém que não está doente. Estes testes são os testes altamente específicos. Ai, 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 você tá falando muito rápido, Gordis. Peraí. Vamos chamar outro pessoal aí pra eles se explicarem melhor. Eu sou a sensibilidade. Sou a capacidade de identificar corretamente aqueles que apresentam a doença. Sensibilidade à parte, por definição, sou calculada a partir da razão entre os valores de verdadeiros positivos pela soma dos valores de verdadeiros positivos e falsos negativos. Caros colegas, boa tarde. Permita-me apresentar. Eu sou a especificidade. Eu sou a probabilidade de um indivíduo não doente realmente não apresentar uma doença, ou seja, de encontrar não doentes entre aqueles que não são doentes. Para ser mais específica, sou calculada dividindo os verdadeiros negativos pela soma dos verdadeiros negativos com os falsos positivos. Olá, galera. Tudo positivo aí? Sou o valor preditivo positivo, também conhecido como VPP. Sou a probabilidade de um resultado positivo obtido com um determinado instrumento ser de fato positivo.
sou calculado dividindo-se o número de verdadeiros positivos pelo número total de positivos, ou seja, os verdadeiros positivos e os falsos positivos. Bom, meu nome é valor preditivo negativo. Eu sou a probabilidade do resultado negativo obtido com um determinado instrumento ser de fato negativo. Eu sou calculado dividido-se o número de verdadeiros negativos pelo número de verdadeiros negativos mais os falsos negativos. Pessoal, mas vocês não explicaram quais são as vantagens, as desvantagens e as aplicações de cada um, né? Nós, sensibilidade e especificidade, somos medidas de validade, que não variamos de acordo com a prevalência. Não é, amiga? Conta pra eles. Além disso, nós somos amigas independentes uma da outra, exceto em testes de variáveis contínuas, em que se estabelece um ponto de corte. Testes com alta especificidade têm proporcionalmente menor número de falsos positivos. Testes com alta sensibilidade têm proporcionalmente um menor número de falsos negativos. A minha amiga sensibilidade é muito importante. Por exemplo, em casos de testes para doenças sérias, em que é necessário detectar o maior número de casos possíveis. Ou se a doença é um tipo de câncer curável somente em estágios iniciais. Portanto, um falso negativo poderia representar uma sentença de morte. Não, amiga, a vantagem é sua. A alta especificidade deve ser valorizada, pois falsos positivos estão sempre associados a custos financeiros. Por exemplo, no sistema de saúde, que paga por novos testes. Nós, valores preditivos, dependemos das propriedades intrínsecas do teste. No caso, a sensibilidade e especificidade, assim como da prevalência da doença na população que está sendo testada. Nesse contexto, quanto mais específico um teste, maior seu valor preditivo positivo, ou seja, maior a segurança de que a pessoa com teste positivo tenha realmente a doença. Aí, sensibilidade. Quanto mais sensível for um teste, maior eu vou ser, ou seja, maior o valor preditivo negativo e maior a segurança de que a pessoa com teste negativo não tenha doença. Beleza, pessoal, tá ótimo, nem precisa fazer a prova.